Fala, meus queridos amigos! Estamos de volta aqui para o nosso vídeo diário de um ansioso. Eu estou tentado relatar como é que vem sendo a minha recuperação ao longo dos últimos meses, como é que eu tenho lidado com um pico de ansiedade, e venho refletindo, à medida que eu venho postando esses vídeos, eu venho refletindo cada vez mais para formalizar, para deixar ele um pouco mais compacto, um pouco mais bem criado. E assim, eu venho pensando muito sobre, velho, a galera sempre me perguntava como começar a atividade física, como fazer, e como é que eu posso linkar uma coisa na outra, né? Que a minha área, ela é a área de atividade física, da educação física. E um dado curioso desse período é, eu tive muita dificuldade de manter rotina de atividade física. Pois é. Pô, Vitor, mas como assim? Você é o cara que faz, que fala que tem que fazer pra melhorar? Pô, você tá sempre ativo. Pois é, nem sempre eu tô ativo. E esse detalhe, essa grande crise de ansiedade que eu passei, ela me trouxe períodos de muita instabilidade também na atividade física. Ou seja, você não está sozinho, você que sofre, você que passa por algo semelhante, que geralmente relata para mim no Instagram ou em outras redes, pô, Vitor, mas eu tenho dificuldade de sair, de começar e tal. Eu também tenho. Então, assim, a galera sempre me pede para fazer coisas um pouco mais reais também, para falar de rotinas mais reais minhas. Então, essa dificuldade também passa por mim. Qual é a diferença? A diferença é que eu já tenho o hábito há muitos anos, há mais de uma década. Então, eu comecei a atividade física desde criança, mas exercícios mais vigorosos nos meus 16, 17 anos. Então, assim, eu tive também a dificuldade que muitos apresentam sobre como iniciar uma atividade física depois de crises de ansiedade, né? Então, eu tive dias bem no início em que eu não queria fazer muitas coisas, eu fazia o básico e quando eu conseguia fazer o básico. E a atividade física acabava, por mais que ela traga muitos benefícios, e eu defendo isso, traz muitos benefícios sim, a crise me abraçou de uma forma tão grande que nem isso eu estava conseguindo fazer. Pô, Vitor, mas como assim? Você que defende. Eu que defendo isso. Eu tive dificuldade. Eu que estudei, eu que sei o que passo. Foi um insight recente. Agora eu comecei a pensar, falei, cara, eu sempre falo e promovo a atividade física, mas eu nunca falei dela em momentos em que eu tive dificuldade de me exercitar. E esse foi um deles, e ao longo da vida eu também passei por outros. Eu não passei a minha vida inteira me exercitando, eu tive hiatos, tive períodos de parada, e esse foi um deles. Então, assim, a gente vem criando já aqui um diário, alguma sequência de vídeos. Você pode considerar que nesses primeiros eu estava com instabilidade, tá? E nesse momento, hoje, que eu estou gravando aqui agora, eu ainda não retomei a minha sequência de atividade física. Um detalhe importante, eu estava com 79 quilos. E no pico, ao longo das semanas, eu perdi de 79, eu cheguei a 73 quilos. Eu perdi 6 quilos assim, fácil. Tô até um pouquinho mais magro, talvez a cara um pouquinho menos cheia. Enfim, mas eu venho representar que a atividade física em si é um processo que até eu, que também gosto muito e me aventuro com frequência em exercícios, eu também tenho essa dificuldade com a minha crise de ansiedade. Mesmo sabendo que é um ótimo remédio para recuperação. E além disso, né, os exercícios que eu consegui fazer durante esse prazo, do que eu tenho conseguido fazer, são exercícios extremamente leves. Então, levantamento de peso, corrida, cara, eu diminui drasticamente, tenho feito raríssimos exercícios e todos eles de forma leve. Por quê? Eu estou readaptando, estou trazendo de volta para mim uma rotina, um hábito. Eu tenho que recomeçar, né? E o recomeço geralmente você não vai fazer sempre, você vai fazendo aos poucos ou devagar. E aí isso vai de cada um, né? Essa é a minha recuperação. Por quê? Cara, como eu já vinha abordado ao longo dos tempos, né, dos vídeos. Eu era excessivamente ativo, produtivo, precisava ter resultados profissionais, pessoais, eu precisava estar sempre me mantendo comigo mesmo, tá? Era uma questão minha, que vem da minha infância. Isso vem sendo trabalhado por psicólogo, psiquiatra já há meses e até há anos. E essa preocupação que eu tinha até com horários, cara, de, pô, eu tenho um horário certo para fazer as minhas atividades. Pô, se eu deixar de fazer alguma coisa, eu começava a me culpar porque eu não tinha conseguido fazer. Se eu deixo de cumprir alguma meta que eu estabeleci, nossa, isso vai me trazer um transtorno. Às vezes, assim, era uma atividade que não tinha um. Cara,
eu posso fazer depois, eu posso nem fazer isso, não vai mudar minha vida, mas porra, isso acabava comigo. Então, assim, esse é um detalhe da ansiedade, do que vinha e do que me atacava. Então, eu precisava, assim, por mais que eu soubesse que eu precisava flexibilizar também a questão de horários comigo mesmo, cara, eu tava sempre tentando ser produtivo. E por mais que eu entendesse que isso ia me trazer transtornos, cara, eu insisti. Aí isso, velho, aí entra a grande necessidade, a importância da psicologia, da psiquiatria, porque eu venho entendendo as raízes, por que que eu me tornei uma pessoa excessivamente buscando uma produtividade tão grande, né? Isso, ó, vem da minha infância, cara. A pandemia em si, o ano que a gente ficou em lockdown, o período que nós ficamos em lockdown, principalmente, trouxe para mim ainda mais necessidade por essa produtividade alta, né? Eu comecei a ler, estudar muito mais e entenda uma coisa, existe uma diferença, tá? Eu não estou querendo dizer que você tenha que deixar de ser produtivo. A diferença é de você chegar aos extremos, né? Você tem um objetivo, uma meta, você tem que entender os seus limites. Eu precisava entender os meus e eu excedia os meus muitas vezes em busca de resultados. E uma hora o preço ia chegar, o preço foi cobrado. Então, assim, é só mais uma peça desse quebra-cabeça do que eu venho passando. Né? Então, assim, eu precisava, o que que eu entendo hoje? Eu preciso chegar no meio termo. Eu não posso ser excessivamente produtivo, mas também não posso ser excessivamente letárgico, preguiçoso. Então, assim, há momentos e momentos. E nesse momento, eu, né, dei uma pausa, falei, parei. Dei um stop na minha vida, parei muitas coisas e comecei a reavaliar, analisar, principalmente uma questão fundamental para mim, valores. Quais são os valores do Vitor? Quais são os valores de vocês? O meu principal, né, eu tenho vários, mas o principal, eu vou dar um exemplo, minha família. Minha família é um valor, assim, primordial. Já cansei de falar aqui sobre o valor que eu tenho da minha filha, da minha esposa, do meu cachorro, da minha mãe, da minha irmã, de parentes, enfim. A minha família é a minha essência. Então, assim, tudo perde o sentido a partir do momento que o meu valor principal começa a se desmanchar. Então, assim, isso é fundamental. Então, eu comecei a reconstruir eu não tenho um nome específico para isso, mas talvez, sei lá, minha pirâmide de valores, né, de importância, né? E quando eu começo a ver outros valores, outros quesitos que vão começando a ser desmanchados, eu falo, opa, então eu estou construindo a minha persona, o Vitor está sendo construído em torno de algo que tá deixando os meus valores de lado. Então, opa, então não adianta nada você ser produtivo pra caramba se o objetivo final tá sendo deixado de lado. Então, pera, preciso reiniciar. Então, assim, eu passei a ter mais paciência comigo, porque eu tô num processo de recuperação, de certa forma. Eu tô num processo pessoal de autoconhecimento meu. E o autoconhecimento, ele é uma coisa dura, pesada, você se conhecer internamente. Não vá você achando que é mil maravilhas, não é, porque a gente se esconde dos nossos problemas, dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas questões pessoais. Então, autoconhecer, além de muitas coisas que precisam ser explicadas, autoconhecer para mim é entrar nas profundezas do Vitor e pegar coisas que estavam sendo ocultas para mim mesmo, né? E entender que eu estou nesse processo de recuperação, nesse processo de reconhecimento. Tanto que, bom, dia 11 de agosto eu parei de beber. Tem vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Então eu não consumo álcool já há um tempo. Então, assim, entre essa e muitas outras mudanças que eu fiz de hábitos, é um processo que é lento, é demorado. Não vai ser do dia para a noite que eu vou trazer resultado, certo? Então, assim, para criar novos hábitos, eu preciso de tempo. Né? Eu preciso de mais práticas para eles serem efetivados. E parece que está sendo repetitivo isso que eu estou falando para vocês, para quem está acompanhando os últimos vídeos. E porque um hábito é tentativa e erro. É você tentar se remodelar, fazer de novo, ver o que você fez bem feito, tentar refazer para fazer em menos tempo, tornar mais eficiente, mas tudo isso transformando num meio termo de produtividade, porque também não dá para você ser o excesso, você tem que equilibrar tudo. Então, está sendo um processo de reestruturação minha pessoal, um processo de amadurecimento, de certa forma, ainda mais amadurecimento,
E sigo aqui na recuperação, trazendo atualizações, às vezes diárias, às vezes semanais, sei lá, ainda não tem uma sazonalidade, mas aos poucos eu consigo trazer mais informações minhas para cá e tenho sentido prazer em fazer isso. Como eu falo para vocês, é uma atividade prazerosa para mim. Eu gosto de estar em contato com vocês e espero cada vez mais estarmos tendo mais contatos ainda. Espero que vocês estejam gostando. Um beijo, um abraço, meu amiga, meu amigo, e até a próxima. Tchau!